Olá, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23/1/2023, então nós temos 23 no início e 23 no fim do calendário, para quem gosta de número igual. Hoje é o dia lindo. Bom, para quem gosta da realidade, isso daí é mais um dia como qualquer outro que passa toda vez no ano. E dando continuidade, é o seguinte: nós vamos conversar sobre uma situação onde ontem eu fiquei até madrugada vendo uma reportagem da televisão lá na Bandeirantes chamado Canal Livre. Depois aconselho vocês verem a entrevista com o presidente da Argentina. Nós vamos comentar isso daí lá pro fim do vídeo de hoje, sobre o que eu percebi e como que eu vejo como funciona a cabeça desses gajos. Pois é, eles misturam coisas maravilhosas, coisas pertinentes, que nós precisamos fazer, lutar a favor do povo, mas ao mesmo tempo são coisas que a gente fala, mas não é possível, será que ele não viu quando começou, quando que é o problema, o que está acontecendo de problema? E nós temos realmente problemas estruturais a nível mundial, que nós precisamos corrigir e precisamos resolver e achar alguma saída. É difícil, hein? Venhamos e convenhamos. Eu desconheço uma saída prática para a situação. Mas tudo é possível e tudo pode acontecer, né? Vejamos os cenas do próximo capítulo. O dólar na sexta-feira fechou com subida de 0,72 e fechou com R$ 5,21. Não sei como é que vai ser hoje. De antemão, parece que a bolsa está tendo alguns colapsos, algumas dores de barriga em relação a algumas propostas meio grandiosas, se assim pode dizer, entre Brasil e Argentina. O Lula foi lá para a Argentina ontem de madrugada para hoje ter os eventos e as coisas lá. De certa forma é muito bom, porque a Argentina sempre foi um ótimo parceiro comercial, mas por outra forma, por outro ponto de vista, nós temos alguns problemas estruturais e algumas situações muito delicadas em relação a essas coisas. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. A Bolsa da Alemanha está no 0 a 0 hoje, 15.031, dentro do patamar dos 15 mil, que é muito bom para a Bolsa deles ali. A Bolsa de Valores daqui do Brasil, o índice Bovespa, caiu 0,8% e fechou em 112.040, 112 para o Brasil, na situação que está, para mim, para o meu ver, é muito bom também. É como se nada tivesse acontecendo, estivesse maravilhoso, estivesse sem problemas nenhum. Então, meus queridos, a única coisa que eu vejo aqui de grave, que nós temos que ficar olhando, que está assim, numa ladeira sem precedentes, sem fim, chama Americanas. Americanas, eu não sei se é a ironia do destino, pelo nome chama Americanas. Poderia chamar venezuelanas, argentinas, não, mas chama Americanas. E bem num governo de esquerda, as americanas se afundam. Será que é um aviso da espiritualidade? Eu não sei, pode ser. Uns acreditam nisso. Outros dizem, larga a mão. Você não mesmo falou do 23 e 23? Tudo bem, mas tem gente que acredita e tem gente que não. Eu gosto de deixar como sinais. Hoje, um dia de sinal. As questões americanas, um sinal, e assim nós vamos juntando pecinhas de sinais. Não ficamos, olha, é por causa disso. Não pode colocar culpa em nada disso. Mas não deixa de ser sinais. Eu assim vejo. A Bolsa de Valores, o que vai acontecer? Ela está totalmente sem, como é que a gente pode dizer, sem programação de aonde pode chegar, mas tem uma tendência de queda. Por que queda? Vamos lá. Nós estamos entrando no calendário do Ano Novo Lunar da China. E lá vai ser um feriado de 5 dias, um feriado de uma semana inteira. Certo? É como se fosse a virada de ano, mistura de Natal com o Ano Novo deles. Seria agora nesse momento aí, que é o nosso, mas em relação a eles, para uma semana de férias, folga.
E no jornal RFI sai a seguinte nota: China registra 13 mil mortes de coronguinha em uma semana. Situação pode piorar durante o ano novo lunar. Vai estar todo mundo em confraternização. Vai ter pessoas de grande centro indo para cidades menores e vai ter uma migração dentro do próprio país gigantesco. Gigantesco. Isso pode gerar problemas? Pode e vai. Mas e aí? Então nós temos duas situações. Commodities como de minério, essas coisas não vão ter números, então todo mundo vai falar assim, como é que tá Dalian? Não vai ter Dalian, então nós vamos ficar vendo ali assim na expectativa. Tem um sinal de doenças lá que pode afetar eles de novo, porque parece que eles estão meses atrás de meses e nisso daí não resolve jamais. E como o Brasil tem com eles como um dos maiores mercados, tá afetando tudo isso daí. Eu tô vendo o governo da esquerda festejando as vendas para o Oriente Médio, ficando encantado de proteína animal, dos animais, estamos vendendo um monte para o Oriente Médio, só que isso é mérito do governo anterior, não do atual, certo? O pessoal pode falar o que for, mas é mérito do governo anterior, não do atual. Vamos ver se isso vai se manter ou se vai cair por água abaixo. Alguns aliados que é do governo já ficou meio assim, porque a esposa do presidente não quis cumprimentar o homem lá do Irã. Isso aí gera um problema sério. Você pode achar que não, mas eu conhecendo a cultura deles, já conviver com esse povo. Isso para eles é uma ofensa sem tamanho. Eles entram num breu e falam assim, o que é isso aqui? Não quis cumprimentar por quê? O que tá achando que é isso aqui? Como é que é isso aí, né? Problema sério. Eu não sei para onde que vai. Claro que quando é nível muito alto de política, esses problemas sérios fica ali naquela retórica, depois dá aquela acalmada e acabou. Mas pode afetar alguma coisa em relação ao mercado. Israel trocando a situação de leis e do poder de supremos. E por incrível que pareça, parece que as questões do poder dos supremos no planeta inteiro está sendo meio que igual. Na Venezuela, na Argentina, no Brasil e em Israel também, que está querendo trocar toda a situação para ver até onde vai a força do Supremo ali. Já estão se precavendo e vendo algumas coisas. O que está acontecendo? Tem algumas coisas meio estranhas, tem algumas coisas muito interessantes. Na entrevista ontem do presidente da Argentina, ele falou que todas as contas dos presidentes e todos os políticos são abertos para todo mundo ver, menos os dos juízes lá, que ele falou que está errado. Então ele está certo nisso, está errado mesmo. Os juízes não podem ter suas contas totalmente fechadas, tem que saber como é que eles estão ganhando dinheiro deles, de onde que está entrando, por onde que está entrando. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então eu vi ontem na entrevista que ele estava dando, assim, coisas muito boas e coisas muito mal explicadas. Misturam muito verdades com crenças, com não verdades, e aí a coisa vai, mas como é uma crença, então até o que não é verdade, porque ele acredita naquilo. Certo? Então, tipo assim, não existe a mentira, porque se acredita, é a verdade. Bom, então nós temos a situação da China, tem que ficar de olho na Bolsa de Valores durante essa semana, provavelmente só vai ser uma semana de muita dor de barriga. Nós temos também essa semana a questão do Prats, que parece que vai assumir a presidência da Petrobras. Então saiu aqui na Infomoney, diretoria diversificada, Prats negocia com o PT diretorias da Petrobras, dizem fontes, também busca nome no mercado. Prats tem falado também com integrantes no mercado, acadêmicos e da Petrobras em busca de indicações para compor a diretoria da empresa. Isso é interessante, porque o Gajo poderia colocar só gente do partido, e ele está buscando e procurando coisas ali no meio do mercado. Isso é interessante.
A gente vai e achou que o gajo ia de um lado totalmente radical e ele está se mostrando que não é bem ali. Ou seja, por isso que é importante pegar uma pessoa com um perfil tipo de senador, porque ele sabe que aquilo pode manchar o nome dele ao ponto dele não conseguir mais ganhar eleições. Certo? Então nós temos umas situações interessantes aí. Ontem eu vi a presidente do PT aparecendo nas notícias do jornal de novo. Ou seja, tinha sumido, tá voltando de novo. Isso é bom para ela. É interessante para ganhar alguns pontinhos ali. E a gente vai seguindo e vamos vendo para onde que vai chegar isso daqui. Porque a gente está caminhando por uma situação. A gente vai conversar sobre o que foi a entrevista ontem. Vamos lá. No Estadão saiu o seguinte: plano de Haddad mira regra que beneficia contribuintes. O plano de ajuste fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda mira a regra que permitiu que as decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a favor dos contribuintes saltasse de 18% em 2019 para 98% no ano passado, nos casos em que houve embate. Do total, 25 bilhões dos processos que deram embate em 2022, a Fazenda ganhou apenas 618 milhões, 2% dos valores envolvidos nos julgamentos. Em 2019, um ano antes da aprovação do fim do chamado voto de qualidade, a situação era bem diferente. O governo obteve 60 bilhões no desempate pró-fisco. Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que o CARF é um que fiscaliza a questão financeira. E o governo, quando detectava problemas financeiros, entrava em justiça e perdia um atrás do outro. E ele diz que vai criar um decreto para mudar isso daí, para que possa ganhar as coisas que estão erradas de fato das empresas, que elas não estão recolhendo os impostos corretamente, não estão pagando os impostos de forma correta. E aí eles a ganharem as coisas, ou seja, o governo ganha mais receita, mais dinheiro. Eu não sei para onde vai parar isso daqui, eu só sei que é mais oneração em cima de empresas. E até pessoas, não sei como é que vai ser, porque o CARF, ele pega um conselho administrativo de recursos fiscais. Vamos ver, porque se é fiscal, até imposto de renda entra, né? Ou seja, tudo vai ser voltado para tirar dinheiro da onde puder e de quem puder, que tem coisa, vai ali, e vai, toca-lhe pau. Ou seja, a coisa vai ficar tenebrosa. Vai vir algumas multas gigantescas em cima de empresário por aí. E multas grandes, gente. Ele está falando assim de coisa de 60 bilhões. De sair de 618 bilhões, ou seja, menos do que 1 bilhão, e passar para 60 bilhões a mais de receita. Ou seja, tá tendo sonegação, sonegação, tchá, e aí vai mexer com caixa de muita empresa por aí. Mexendo com caixa de muita empresa por aí, as ações vão começar a despencar do nada. Vai ter uma empresa que vai estar ali normal, de repente o CARF viu alguma coisa, as ações assim, porque vai perder. Vai dar um rombo no caixa, vai dar um rombo nas contas públicas. E aí o que vai acontecer? Eu conhecendo diretoria e empresas multinacionais, as presidências vão falar assim, mas como assim? Você não viu que estava errado essas questões dos impostos? Eu vi. Está como sempre foi. Só que dessa vez o governo falou que nós estamos errados e tem que pagar. Mas como assim está errado, tem que pagar? Então é só na justiça, não ganha. Mas como assim que não ganha? Então fecha essa empresa no Brasil. Eu lembro de uma empresa que aconteceu uma coisa muito similar quando eu estava prestando consultoria. E a empresa simplesmente falou assim, fecha as portas e tchau. Eu não quero mais trabalhar no Brasil. Eu lembro de um caso similar. Porque o cara, ele se programa, ele faz todo o cálculo, ele coloca a margem de lucro. De repente, do nada, vem um processo que come tudo o lucro dele e ainda deixa ele com dívida.
Ele fala, então eu trabalhei um ano inteiro, vendi produtos, fabriquei produtos um ano inteiro para vir o governo e falar, você vai levar uma multa e acaba com o lucro inteiro, acaba com a empresa inteira. E a pessoa simplesmente fala assim, você quer saber de uma coisa? Tchau, entrega isso daí, eu não quero mais saber, eu já tenho dinheiro para chuchu, eu já tô bem, eu vou embora do país e eu fecho tudo que se lasque tudo. Eu já escutei isso até de outras pessoas que já estão com uma idade um pouco mais avançada. Porque tem alguns donos de empresas que estão com 80 anos, 85, e os gajos não querem fechar a empresa e parar de trabalhar por causa das pessoas que estão trabalhando, dos funcionários que vivem na empresa. Mas eu já ouvi as pessoas falando, dessa vez agora acho que não vai dar não, vamos encerrar isso daí. Se começar a gerar um desemprego acima, assim, sem... Cara, isso daqui, ele parece bonito, ele é bonito na hora de se ver. Você olhando, você fala assim, olha que bonito, não estava sendo cobrado das empresas, olha que absurdo. O governo deixando de arrecadar, que absurdo. Quem olha, fala que absurdo. Mas se você olhar com os olhos das empresas, que risco gigantesco. Que absurdo que vai ser para as empresas. É ao contrário, na mesma proporção. Nós temos que tomar cuidado de enxergar somente com o olho. Nós temos que enxergar dos dois lados. Se não enxergar dos dois lados, vai ter problema. Agora, quem que vai ter problema? Todo mundo vai ter problema. Todo mundo. Não é um ou outro, é todo mundo. Vamos lá. Infomoney. Desenrola. Programa do governo para endividados atenderá quem ganha até 2 salários mínimos. O refinanciamento de dívidas deve ter um desconto mínimo obrigatório para ser oferecido a quem tem renda de até R$ 2.600 por mês. Só que tem um detalhe. Vamos lá, presta atenção. Esse programa tal do Desenrola, isso é uma sacada incrível do Haddad. Perfeito. Eu vou falar para você que essa daqui foi a melhor ideia que ele podia ter. É uma ideia, inclusive, é uma ideia muito parecida do Ciro Gomes. Que ele falava assim, não tem como o Brasil voltar a crescer se está todo mundo endividado. É uma situação muito interessante, muito importante se ver, porque senão a pessoa não consegue nem viver mais de tanta dívida que tem. Os juros de cartão sobem para um valor que não consegue se pagar e as coisas vão para um valor que não consegue se pagar e tal. Muito bem. Até aí tudo bem. A questão é o seguinte. Tem que se resolver o problema para que nunca mais aconteça esses problemas. E esse problema se chama regras de banco. O banco deveria ter uma regra aonde deveria ser proibidíssimo emprestar mais do que 30% do que a pessoa ganha. Mas eu vou pegar da família. Não, o empréstimo tem que ser individual. Se o fulano tem essa renda, é ele que pega empréstimo. Se a outra pessoa tem renda, ela pega no nome da outra pessoa. E assim por diante. E não juntando tudo e pegando no nome só. Já tem que começar por aí. No máximo, gritando, pedindo pelo amor de Deus, 30%. O ideal seria no máximo 10%. Porque as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ela já tem por si só, na natureza dela, uma baixa formação, não generalizando, porque tem alguns que estão desempregados aí, tem passando dificuldades. Mas eu estou falando no geral. Nós estamos falando de 50% da população, 70% da população, que até 2 salários mínimos, 70% da população, se eu não me engano. E aí o que acontece? São pessoas que não têm nível de instrução altíssimo. São pessoas que não entendem como funciona o mercado financeiro. E numa dessa, eles vão pegando empréstimo e não tá aí, vamos lá, porque eu aprendi com o próprio governo federal que pode pegar fazendo empréstimo, fazer dívida, que é bom, porque não sei o que lá. E aí as coisas degringolar de uma forma sem precedência, sem tamanho. Agora, do fundo do coração,
parte social, no meu ver, aonde é mais grave do que tudo que possa existir, se chama moradia. O governo precisaria ter, nem se fosse aqueles micro apartamentos, fazer igual apartamentos japonês, parecendo quartos de hotel, pegar terrenos curtos, tripinhas, e colocar ali naqueles lugares um quarto, um banheiro, uma cozinhazinha, sem sala, e uma lavanderiazinha assim com um quintalzinho micro de só para pendurar uma roupinha ali. Tudo coisinhas, baias, micro casinhas, para a pessoa ter onde dormir, para a pessoa ter onde viver, para a pessoa não precisar pagar aluguel. Mas como é que vai ser isso daí? Isso aí vai ser uma estrutura do governo, vai ficar ali como se fosse uma coisa do governo, para as pessoas ir vivendo ali, para as pessoas poderem ter um ponto de acesso, poder começar a sua vida sem precisar ficar pagando aluguel. Porque o que mata, o que arrebenta qualquer um, chama aluguel. A pessoa que paga aluguel, ela não consegue juntar dinheiro para comprar um terreno. Porque se a pessoa não pagar o aluguel, ela vai conseguir comprar um terreno financiado e ela vai conseguir depois pegar e comprar tijolo, comprar as coisas e levantar a casinha dela própria. Igual antigamente se fazia. Então eu, como social, eu vejo que a maior dificuldade que pode existir para o povo se chama moradia. Esse negócio da minha casa, minha vida, não sei o quê. Quem vai comprar um apartamento? Ou tem que pagar condomínio? Ou tem que pagar um monte de coiseira? Mais o financiamento de um valor de 200 mil reais? Vocês estão de brincadeira que um pobre que ganha 2 salários mínimos vai conseguir pagar 200 mil reais? Vocês estão querendo que o pobre fique amarrado, escravo, durante 40 anos pagando parcela? Não dá, gente, não dá. Vocês me perdoam, mas não dá. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E tem que ser um tipo de uma casinha que é só para dormir. Que a pessoa não consiga esticar, não consiga fazer nada, é só para dormir. Ela não consegue fazer manobra nenhuma ali. É para não pagar aluguel. E não é para viver, eu tenho uma casa, agora eu vou viver. Não. É para não pagar aluguel. Para ela querer algo maior, algo melhor, é como se fosse um barraco estruturado. Um lugar de alvenaria estruturada. Onde ela tem um banheiro para conseguir tomar banho. Onde ela tem um quarto que ela consiga enfiar a cama e dormir ali. E uma cozinhazinha para fazer as coisinhas que tem que fazer, lavar roupinha. Acabou. A pessoa não conseguir ficar dentro de casa o dia inteiro. Ela entra, faz o que precisa fazer, dorme, tchau. Sai de manhã, tchau. Sai pra rua. Coloca uma creche bem grande nesses lugares para ficar com as crianças enquanto os pais estão trabalhando. E pau na jaca, moço. E deixa o trem andar. Mas precisa fazer. Agora, esse negócio de invadir apartamento, invadir hotel, invadir não sei o quê, isso aí, desculpa, mas não dá certo. É melhor demolir esses prédios, deixar ali pra área ali, vender aquilo lá para outros, construir coisas maiores. Tem que fazer uma coisa de um jeito aonde o governo fica... Esse é o lado bom do comunismo, por exemplo. É esse lado interessante. Porque o resto que eu ando vendo aí, Deus me livre, hein? Então, esse programa Desenrola, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas tem que controlar o limite para dar esse empréstimo para essas pessoas. Tem gente que está recebendo, tipo assim, um cara ganhou um salário mínimo e pega 3 mil reais de empréstimo. A pessoa ganha 2.600, aqui é 2.600 por mês. A pessoa pega 7 mil, 8 mil de empréstimo. Como que consegue pegar 8 mil com um salário de 2.600? Isso é um absurdo, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. É algo assim surreal. Mas, né?
Eu ia deixar por último uma outra reportagem do Lula com o Fernandes, mas eu vou deixar ele para o último mesmo. Eu ia deixar uma outra reportagem, vou antecipar ela aqui para a gente poder. Que eu falei, essa aqui é a última, mas calma lá. Vamos antecipar essa daqui. BBC News. Lula terá de tomar cuidado, sem baixar a cabeça, diz especialista sobre troca no comando do Exército. Saiu na BBC News. A troca no comando do Exército ordenada pelo presidente Lula, com apenas 20 dias de governo, pode ser um caminho para estabilizar as tensas relações com os militares. Mas o petista terá que tomar cuidado extraordinário, sem baixar a cabeça. Diz o cientista social João Roberto, que estuda as Forças Armadas desde a década de 1980. Estuda sem estar lá é difícil, hein? Ele se refere ao fato de que o bolsonarismo calou fundo e permanece com bastante adesão não só no Exército como na Marinha e Aeronáutica, nos mais variados escalões. Para o professor sênior da Universidade Federal de São Paulo, o FSCar, é preciso cautela nas avaliações de que o novo comandante, o general Tomás, eu acho que eu conheço esse gajo, rapaz. Se ele, apesar que eu acho que não, porque quando eu fui com o meu avô lá era outro Tomás, mas o nome era Tomás, mas vamos lá. Não podemos cair na armadilha de achar que o general Paiva é um dissidente do alto comando do Exército, que é simpático ao governo petista, que é um democrata. Eu sugeriria que a gente esperasse um tempo para ver, mas acho difícil que ele seja qualquer uma dessas três coisas. Então o que ele está falando? Que essas trocas do Lula, até se adequar no nome que ele gostaria de fato, pode ser um tiro contra o próprio pé, que ele tem que tomar cuidado, porque está fervilhando ainda as coisas dentro dos quartéis, que os soldados ainda estão fervilhando e os comandantes estão tendo dificuldades tremendas para segurar essa onda dentro dos quartéis. Mas já estou sabendo, escutando por um passarinho falando na minha orelha, que é fofoca, de que os soldados das Forças Armadas já estão, engolindo a seco que não podem mais falar mais nada, porque se falar alguma coisa vai pra cadeia e vai ter punições dentro do quartel. Então eles estão tudo quietos, sem falar nada, e é mais ou menos uns 3 meses isso aí deixa de existir. Eles vão mudando o foco, a hora que vê, já não tem mais nada. Até o dia que alguém acendeu fogo de novo. Eu não sei, eu penso igual o gajo ali estava falando ali. Tem que tomar cuidado. Agora, sem baixar a cabeça, tomar cuidado sem baixar a cabeça, como assim sem baixar a cabeça? Com soberba, com exército, não funciona. Chegar e falar, eu tô mandando, não funciona. Não funciona. Tem que aproveitar a parte de inteligência deles e utilizar o que eles têm de maior força, que é construção, coisas assim, e enaltecer o nome das Forças Armadas de outra forma. Se pegar e ficar só abafando, segurando, batendo, uma hora reage. Tem que tomar cuidado. Eu venho alertando sobre isso, o povo fica achando que é brincadeira, mas vamos lá. Infomoney. Agora é onde eu quero chegar na entrevista do canal Livre da Bandeirantes, que eu aconselho vocês verem a entrevista do presidente da Argentina. Infomoney. Lula e Fernandes anunciam estudos para criar moeda sul-americana comum, a SUR. O texto foi publicado neste domingo, à véspera do primeiro encontro bilateral entre presidentes dos dois países em mais de 3 anos. Então, vamos lá, vou até sentar aqui melhorzinho para a gente bater papo. O que acontece é o seguinte, eu vi a entrevista do Gajo. O Gajo fala o seguinte, que todos os problemas que eles têm, essa inflação, tudo isso daí que tem, é por causa do Macri, que é o candidato da direita. Todo o problema que está tendo na América Latina inteira é tudo problema do Trump. E todo o problema que o Brasil teve até hoje, todos os problemas, é problema do Bolsonaro. Falou isso. Só que é o seguinte,
O pessoal da esquerda ficou 20 anos. Se era para resolver os problemas, podia resolver. A Cristina Kirchner ficou lá quantos anos? Os caras ficaram um mandato, o Macri um mandato só, o Bolsonaro um mandato só, o Trump um mandato só. Em um mandato só consegue destruir tudo? Será que pode ser tão assim? Então eles pegam e usam coisas, eles jogam palavras que é muito complicada e perigosa por aí, certo? Que não bate com a lógica. É só você olhar a lógica e você fala assim, desculpa, mas tem alguma coisa muito errada aí. Tanto é que depois do governo Lula entrou a Dilma e a Dilma afundou de tal maneira o Brasil que foi uma coisa sem precedentes. O Macri já pegou o país todo quebrado depois da Kirchner. Porque veio o marido, depois do marido entrou ela e depois ficou, cara. Quantos anos ficou ali? Só que eu posso falar uma coisa pra vocês, vocês pegam e falam assim, mas como que aquele povo argentino escolheu eles? Como que o povo argentino ficou colocando voto neles? Posso falar? Eles são muito bons de conversa. Você ouvindo, por isso que eu quero que vocês ouçam o vídeo, a entrevista dele. Vocês ouvindo ele, é assim. Se você tiver uma propensão de socialismo na cabeça, se você pensar que tá tudo injusto, que precisa de justiça, quando você ouve ele, o presidente da Argentina, você fala, cara, esse cara vai me salvar. É sério, eu tô falando sério. Se você ouvir ele como se você já fosse uma pessoa da esquerda, um militante, você vai falar, é isso aí, esse cara vai revolucionar tudo, ele vai salvar a gente, vai transformar a Argentina no país de primeiro mundo. Tô falando sério. Agora, se você for da direita, você pega e fala assim, cara, esse cara tá fundando tudo e não tá percebendo que tá fundando tudo? Professor, e o que é a verdade? A verdade é o que você for olhar lá e analisar. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Na economia não tem milagre. A economia é assim mesmo. Ah, mas prejudica os mais pobres. Pois é, que engraçado, não? Então o que tem que fazer? Não sei, eu também não sei o que tem que fazer. Eu só sei que realmente tem um problema seríssimo. Ah, mas nós temos país de primeiro mundo que manda na América Latina, que faz, os Estados Unidos sempre foi e mandou? Sim, e como que ele sempre mandou? Com a moeda, com o câmbio. Então, se nós temos um problema seríssimo com o câmbio, e olha que ele foi questionado entre os caras lá, e falou assim, mas você fala assim, mas você tem os juros de 70%. Aí o presidente falou, mas se eu não aumentar os juros 70%, dolariza tudo no país. E aí piora muito mais a situação. Aí todo mundo vai querer usar só o dólar. E aí lascou tudo. Então o que acontece? Como é que acontece a coisa? Olha só a situação, que é onde eles estão entrando. Ele tem que fazer coisa que o FMI manda, e ele falou bem do FMI, porque está mandando dinheiro. Ele falou que o FMI está ajudando eles a fazer as coisas. Ele falou bem dos juros altos, que não tem para onde fugir, mas ele fala de um jeito que isso pode, os outros pecados não. Não sei se vocês estão entendendo. Só que ele também está falando uma verdade, que é verdade, não tem como resolver. Como que eu resolvo? Eu quero fazer o controle fiscal, mas eu não posso simplesmente parar com o social. Eu quero ter um controle social, mas eu não posso simplesmente falar assim, eu vou cancelar o Bolsa Família no país inteiro. Eu não posso simplesmente falar, não vai ter mais nada social. Ele precisa ter a coisa social. E esse é o desafio. Só que eu vou ter um detalhe. Eu já dei a dica de como que pode ser feita. Diferença de no máximo 10 vezes os salários dentro de cada empresa. E dentro do próprio governo. E o governo não pode ter salários altos. O governo tem que ser um lugar para seguro-desemprego. E não para empregos mirabolantes ou com salários altíssimos. Não pode ser assim. Se for assim, tem coisa errada. Se for assim, vai dar ruim. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque são medidas que pode, tipo, criar uma moeda sul-americana. É maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Tem gente que fala assim, credo, professor, onde se viu? Eu acho maravilhoso.
Cria uma moeda sul-americana comum para tirar o dólar de compra e venda, eu acho maravilhoso. Entre compras do próprio país, entre os países da América, uma moeda própria, aonde o câmbio não vai ficar mudando de um lado para o outro, eu acho ótimo. Criar uma moeda com parâmetros em ouro ou alguma coisa do gênero, eu acharia ótimo. Você já pensou se eles conseguissem criar uma moeda sul-americana aonde tivesse lastro? Uma moeda onde a riqueza eles pegavam assim, não, vai ter que ser tudo em ouro. É ouro e sei lá, e alguns, sei lá, prata, algumas outras minérios aí. É ferro, pode pôr alguns outros aí. Fazer uma coletânea de valores. Para que não tenha depreciação frente ao dólar. Se acontecesse uma coisa dessa, eu acharia ótimo. Só que, para uma moeda virtual que está para começar a acontecer e permitir acontecer, que nem o real virtual que está querendo existir, eu acho ótimo. Mas, professor, um país todo arrebentado com outro um pouco melhor, um afunda o outro. A moeda não funciona igual o euro. Sim, mas já começa a facilitar compra e venda. Mas nós podemos se lascar muito, nós podemos se lascar, vamos se lascar e vamos se estrepar. Mas só que é o seguinte, tudo afunda junto e tudo se levanta junto. Já não é mais um país de 200 milhões, agora já é um país de 600 milhões, contando com todos os países da América Latina. É diferente, são coisas diferentes, usando a mesma moeda e fazendo as coisas vão andar. Eu não vejo como um grande problema. Eu não vejo como um grande problema. Mesmo porque as pessoas vão decidir o que elas querem. Se elas vão querer usar o tal do SUR ou se elas vão querer usar o dólar ainda. Empresário grande, moço, para entrar numa historinha dessa vai ser difícil. Eu acho muito difícil. Por isso que eu acho que não vinga. Pelo próprio mercado não aceitando. Mas a ideia tem que começar e alguma coisa tem que sair do papel. Agora, o que eu fico mais feliz e surpreendido é que o Lula, o Fernandes da Argentina, eles são rápidos. Já entra, já vamos praticar aqui, já vamos fazer ali, vamos fazer lá, vamos fazer a coisa acontecer. Eles são rápidos. Só que não sei se são eficientes. Eu não sei o resultado no fim, o que vai ser. Vai ser bom para o Brasil ou não? Vai afundar tudo e todos ou não? Vamos se transformar num blocão gigantesco ou não? Seremos, em vez de Estados Unidos, ser países unidos? Nação Países Unidos? Criar uma ONU da América? Você já pensou que legal? Tipo igual que tem na Europa? Eu acho bem provável acontecer alguma coisa nesse sentido. Vai ser bom para o Brasil? Tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim. Agora que esse homem é bom de conversa, moço. Esse homem é bom de conversa. Ele conseguiu, inclusive, convencer as pessoas sobre a Venezuela. O cara chegou e falou assim, não, mas o pessoal fala mal da Venezuela, o único problema deles é direitos humanos. Tanto é que eu conversei lá, consegui enfiar um negócio lá de direitos humanos na Venezuela. E acabou os problemas, diminuiu os problemas de direitos humanos lá. E falando como se fosse assim a coisa mais linda, mais natural que tem. E ele deixou claro o seguinte, pode trocar política quantas vezes for, menos com gente da direita. A direita não pode entrar de jeito nenhum nos lugares. Ué, por que a direita não pode entrar de jeito nenhum? Será que a direita foi tão ruim assim? Porque do jeito que o pessoal fala, gente, parece que o Bolsonaro foi o maior demônio que podia existir. Eu falo com pessoas inteligentes e as pessoas pegam e falam, esse cara conseguiu destruir tudo. Como destruiu tudo? Só não destruiu tudo, como fez coisas assim mirabolantes, como o negócio da transposição do Rio São Francisco, um monte de obras paradas, o Tarcísio rasgou tantas obras, tantas rodovias em vários lugares. Como que destruiu tudo?
Como que destruiu tudo? Não dá para entender. Destruiu tudo o quê? Não, que a nossa educação tá ruim. Realmente tá ruim. Porque a nossa saúde tá ruim. Realmente tá ruim. Mas destruiu tudo? Tudo não. Alguns setores que precisavam de mais atenção, realmente está mancando. Só para falar que as contas estavam bonitas? Pois é. Agora, como que você resolve um problema do SUS que está com rombo? Como que você resolve um problema de educação, sendo que as pessoas usaram ideologia e militância dentro de educação? Como que você resolve as coisas aonde qualquer um que fala contra o governo vai para cadeia ou está se lascado? Como que você resolve as coisas gerando outros problemas? Desculpa, mas a esquerda não é a solução para a salvação do planeta. A solução para a salvação do planeta vai ter que enquadrar as duas coisas. Ela tem que dar uma mesclada nas duas coisas, no capitalismo com o socialismo. Se não mesclar os dois, não vai resolver. Muito pelo contrário, vai afundar tudo. Agora, tem uma verdade que ele comentou lá, e é uma verdade, sobre educação. Ele pegou e falou o seguinte: todas as indústrias têm robôs, são tudo robôs. Então as pessoas têm que ter conhecimento em tecnologia avançada para poder trabalhar nas indústrias, poder trabalhar nas coisas. Só que o povo é muito simples, o povo não foi acompanhando isso durante os anos. E isso está sendo um problema gigantesco nos dias de hoje. E esse é uma das situações que fez com que a Coreia do Sul, por exemplo, crescesse gigantescamente, que o Japão crescesse gigantescamente, e que outros países pequenininhos, como Singapura, outros países pequenininhos, crescessem gigantescamente. Porque foram acompanhando a alta tecnologia. Agora, e se você perder um boom de crescimento, perder um crescimento de tecnologia, como é que você faz? Eu vou ensinar pessoas com 50, 60 anos a aprender altíssima tecnologia, entender como é que funciona o torno, em vez de ser manual via computador, fazendo um desenho técnico no computador? Como que você faz isso com alguém? Como que você faz isso? Ou seja, nós estamos entrando num funil aonde a população ou ela evolui dentro das escolas com alta tecnologia e sem ideologias, tirar essas porcarias de ficar linguiça, é português, é matemática, é não sei do que, só ali naquela coisa de historinha, que não sei o que, esquece aí. Nós precisamos já fazer as crianças já entrar dentro de um mundo de altíssima evolução, no que as indústrias precisam, porque não tem como, não funciona. Ou o país transforma todas as escolas em grandes senais. Senai, grandes escolas de Senai. O certo era colocar Senai em todas as escolas tinham que ter Senai. Aonde chega numa idade e já começa a aprender coisas de altíssima evolução, de altíssima tecnologia e sai pronto para a indústria. Ou nós estamos lascados, moço. Nós estamos lascados, porque se não tiver, e aí, como é que faz? Eu não sei para onde nós vamos parar, eu só sei que é difícil da coisa. E o pessoal ficou 20 e poucos anos aí, e vai ficar mais 4 anos. Nós vamos formar 30 anos de governo, e vão colocar culpa em 4 anos de outro governo. Desculpa, mas eu acho que o mais culpado é aquele que fica 30 e não 4. Ah, mas destruiu tudo. Não, destruiu tudo não. Negativo. Só não conseguiu fazer coisas. Cortou um pouco, apertou, fez o tal do arroxo. Tem saída? Muito difícil. No fundo do coração, eu não vejo saída nem para a direita nem para a esquerda. Não vejo. Do jeito que tem dívida, não vejo. Se entrar o pessoal da direita, não vai conseguir governar. Se entrar o pessoal da esquerda, não vai conseguir governar. Ah, mas é por causa de problema político? Não, é por causa de problema de dívida, de muita despesa, muita dívida. Nós estamos tudo lascado, tudo arrebentado. E para piorar, ainda chega o negócio de câmbio e afunda mais ainda a gente. Então o que faz? Não sei, tem que criar grupos de estudos para tentar achar uma saída. Tem que criar grupo de estudos para tentar achar uma saída.
senão não tem condição. Meus queridos, que Deus abençoe, uma ótima semana para todos vocês. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma aqui tão calmo, que vocês não têm noção. Namastê.